Bom, agora nessa aula, o objetivo dela é a gente identificar os elementos do conjunto dos números naturais. Então vamos lá. Vamos aprender aí a entender um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais, certo? Gente, hoje em dia, né, nos nossos tempos, é meio simples, né, pra gente, é muito simples a gente ter essa prática aí de contar, né, contar qualquer coisa, contar animais, contar, sei lá, quantas casas tem uma rua, contar qualquer coisa, né? Só que essa prática que a gente tem de contar, né, nem sempre foi uma coisa tão trivial assim na história da humanidade, certo? Os nossos antepassados aí, quando eles deixaram de ser nômades, né, e passaram a criar animais, a se organizar lá em comunidades antigamente, né, eles utilizavam associações. Eles associavam lá um animal com um animal, né, pessoa com pessoa, tudo um a um, certo? E para justamente para quantificar os rebanhos que eles tinham, para quantificar as manadas que eles tinham e quantificar os membros das tribos, né, que eles habitavam antigamente. E aí, com essa necessidade de contar, foi que surgiu aí, ó, o posteriormente, né, surgiu aí o conjunto dos números naturais. Tá? Então foi desta forma que surgiram o conjunto dos números naturais, com a necessidade que o homem teve de fazer associações um a um, justamente para quantificar os rebanhos e os membros das tribos que habitavam lá naquele tempo, logo depois que os homens, né, do passado deixaram de ser nômades. Certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele é representado desta forma que está aí, ó. Tá vendo? A gente coloca uma barra do lado do n de naturais, né? E os números naturais são esses daí. O zero, o um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o mil, um bilhão, um trilhão, um zilhão, um quadrilhão, tá? O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Ó, lembrando aqui que esses três pontinhos aqui significa infinito, né? Significa que continua na realidade. Então, o conjunto dos números naturais aí é um conjunto infinito, ok? Aí, ó, a gente pode destacar, tá escrito aí, ó, podemos destacar um subconjunto do conjunto dos números naturais, formado por todos os números naturais com exceção do zero, o qual a gente vai indicar esse conjunto do mesmo jeito, né? Uma barra do lado do n, só que com asterisco. Tá vendo? A gente tem aqui um asterisco em cima do n dos naturais. Esse asterisco aí em cima justamente significa que eu estou excluindo o zero. Toda vez que você vê um asterisco em cima aí do conjunto dos números naturais, a gente está excluindo o número zero. A gente está nos referindo somente ao conjunto dos números naturais sem o zero, né? E propriamente dita, isso aqui, né, esse conjunto aqui sem o zero é um subconjunto do conjunto dos naturais, né, ó, que eu tirei o elemento zero. Então, este conjunto é diferente deste, porque nesse daqui, ó, a gente tem o elemento zero e aqui a gente não tem. Então, este conjunto aqui é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Certo? Aí, ó, continuando a nossa leitura aqui, a sequência dos números naturais pode ser representada em uma reta orientada, que chamamos de reta numérica, tá? Eu vou continuar aqui, depois eu vou explicar a importância disso, porque parece uma coisa meio boba, tudo isso daqui, mas esta aplicação dessas coisas em outras matérias, você vai ver que é muito importante. E que quando você não tem a definição disso, quando você não tem o conceito disso na cabeça, as coisas não ficam muito boas. Então, ó, a gente diz aí que essa sequência dos números naturais pode ser representada em uma reta orientada que a gente chama de reta numérica.
Para isso, né, para a gente fazer essa representação, a gente marca um ponto O que é denominado de origem, né? Um ponto O que é denominado de origem e correspondente ao natural número 0. Então, o 0 vai ser a nossa origem. E a partir dele, no sentido da orientação escolhido, na reta, marcamos sucessivamente pontos equidistantes. Uma palavra muito importante que pouca gente sabe o significado. Pontos equidistantes significa pontos que têm a mesma distância. Gente, é muito importante isso. É muito importante numa reta numérica, numa reta orientada, você marcar os pontos sempre equidistantes. Pontos que mantenham a mesma distância para a própria concordância da reta numérica. Ok? Depois ali, ó, continuando aqui a nossa leitura. Deixa eu fazer de uma forma aqui com que a iluminação não coisa. Pronto, aqui deu certo já. O primeiro corresponderá, né, o primeiro valor na nossa reta numérica corresponderá ao número 1. E o número 1 vai ser o sucessor do 0. O segundo número, né, o segundo número, ao número 2, vai ser o sucessor do 1. E assim por diante. Dessa maneira, para todo número natural n, definimos o seu sucessor como sendo natural n mais 1. Ou seja, eu quero saber, por exemplo, qual que é o sucessor de 3. Aí eu tiro n, ponho 3, somo com 1, que vai dar 4. O sucessor de 3 é o 4. Eu quero saber o sucessor de 13. Eu tiro o n, ponho 13, 13 mais 1, 14. Então o sucessor de 13 é 14. Ok? E se for positivo, né, a gente define como o antecessor de n, como sendo n menos 1. Eu quero saber qual que é o antecessor de 10. Eu tiro o n dali e ponho 10. 10 menos 1, 9. O antecessor de 10 é 9. Qual que é o antecessor de 90? Tiro o n, ponho 90. 90 menos 1, 89. O antecessor de 90 é 89. Certo? E o 0 ali não pode, né? Porque o 0 não possui antecessor natural. 0 menos 1 é menos 1. E o menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Assim, temos, por exemplo, que 30 é sucessor de 29. E que 29 é o antecessor de 30. Ou seja, 30 está depois do 29 e 29 está antes do 30. Ok? Dizemos também que dois números naturais ou que dois números naturais ou mais números são consecutivos quando eles vêm um imediatamente após o outro. Por exemplo, ó, se a gente pegar a sequência dos números naturais e a gente pegar aqui os números 12, 13 e 14, esses números são consecutivos, porque eles estão vindo um imediatamente após o outro, né? Vem o 12, aí logo em seguida já vem o 13, já vem o 14. Essa sequência com esses três números aí são consecutivos, ok? Agora, finalmente aqui, ó, a gente chegou na reta numérica orientada. Bom, o que eu tenho para falar para vocês sobre ela, né? Sobre essa boa reta numérica orientada aí, sobre a reta numérica. Ela é muito importante você saber construir uma reta numérica, né? Ou a gente pode chamar também de reta real. É muito importante saber construir isso, porque isso aqui vai te auxiliar em funções, né? A gente aqui a gente aprende conjuntos numéricos no primeiro ano do ensino médio, né? Um dos anos onde a gente vê conjuntos numéricos é no primeiro ano do ensino médio. Logo em seguida, você já vê função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica e, dependendo da escola, você
introduz aí já a função trigonométrica também. Então assim, você já vê aí 5 tipos de funções que você tem que saber montar gráfico. E assim, muitos alunos montam gráficos errados por justamente não saber essa ideia que a gente viu aqui, ó, nessa parte anterior. Né, ó, o cara não sabe que a origem é o zero, né? E o cara não sabe que o sentido da orientação escolhido na reta, né, tem que ter os pontos sempre equidistantes. Os pontos têm que ter sempre a mesma distância. Ó, se você ver aqui, todos os pontos têm a mesma distância, não é? E geralmente a gente vê muito gráfico, né, quando o personagem vai lá desenhar um gráfico, aí o cara vai fazer o gráfico aqui, aí o cara, sei lá, bota a linha do X aqui, né, ó, bota o X aqui. Aí o cara botou o 1 aqui, aí o 2 ele vai colocar aqui. Né? O 2 ele vai colocar aqui, aí sei lá. O 3, por exemplo, ele coloca aqui. Meu, isso aqui tá totalmente errado, né? Por quê? Porque os pontos não estão equidistantes. Você tem que colocar, ó, todos com a mesma distância, né? Ó, desse jeito aqui tá certo. Mas você não pode colocar o 1 aqui, colocar o 2 aqui e o 3 logo em seguida. Ou se você quisesse fazer assim, né? Você botar um aqui e o 2 aqui, o 3 tinha que ter o mesmo espaço que você deu do 1 pro 2. Então o 3 ia ter que estar lá na frente, certo? Então por isso que é importante essa ideia da reta numérica real, tá? Ela vai te auxiliar a construir gráfico de função. E é uma coisa muito importante que muita gente tem dificuldade, tá? Então, ó, o conjunto dos números naturais é infinito e ordenado, no sentido de que os dados, né, qualquer dois números naturais que você pegar aí que sejam diferentes, né, aí os números A, B, por exemplo, a gente vai ter que o A vai ser maior que o B ou o A vai ser menor do que o B. Por exemplo, se você pegar aqui o número 5, o número 5 é maior que o número 4, só que é menor que o número 6, tá? É mais ou menos essa ideia, mais ou menos não, é essa a ideia que está sendo dada aqui. Se você pegar o número 7 ele é maior que 6, só que o 7 é menor que 8 também, ok? É essa a ideia aí que quis ser passada, ok?